A gente veio hoje para o Morro das Pedras, esse local mágico no sul de Florianópolis, para contar a história de uma mulher que nasceu com um brilho diferente, assim como essa luz do sol, refletida aqui no mar. O brilho da nossa entrevistada tem um alcance poderoso, amplia a nossa consciência, transforma o destino de muitas pessoas e faz todo mundo pensar sobre como a vida pode ser melhor. Você com certeza já viu na TV ou nos jornais. Ela é empresária, coach, colunista, esposa, mãe, filha e amiga. Brilhante em todos os papéis, ela é incansável desde sempre. O Mulheres em Cena tem a sorte de apresentar a vocês uma das mais conhecidas life coaches do país, Vanessa Tobias! Vanessa, vou te contar uma coisa. A nossa equipe fez uma pesquisa para entender um pouco desse teu mundo. Nossa, que histórias que agora a gente vai conhecer de verdade. Eu quero saber se é verdade que quando você era criança, queria ser presidente do Brasil. E eu quero saber quem era essa Vanessa criança. Quando era criança e adulta também. Ah, então ainda quer ser. Porque eu votaria em mim. Certo. Mas essa Vanessa criança passou por algumas questões em casa importantes. Meus pais se separaram a primeira vez, eu tinha 8 anos. E aquilo me angustiou muito, porque eles são duas pessoas incríveis. E eu pensei, meu Deus, mas deve existir um jeito de resolver isso. E aquela angústia me fortaleceu muito, porque eu vi que se eu fosse capaz de lidar com aquilo, eu encontraria recursos para lidar com coisas eventualmente piores. E eu vi que eu tinha traço de liderança, que eu era capitã de time, que aquela situação complicada dos pais estavam me levando para um caminho de autoconhecimento desde pequenininha, assim. E casou que a minha jornada foi uma jornada de liderança. E eu vi que para mim o servir era como algo natural, como respirar. E aí eu pensei, se um dia eu for presidente da República, eu penso que meus pais vão voltar a ficar juntos. Vanessa, eu já vi que família é muito importante. Eu vi que nessa tua jornada teve um crescimento pessoal. Como foi que a sua família interferiu nesse teu crescimento? Sabe que meu pai foi um homem muito pobre. Então, ele sempre deu muito valor a cada conquista. Isso me ajudou a ter esse discernimento sobre o que tem mesmo valor e o que não tem. Uhum. E a minha mãe sempre acreditou muito em mim. Então, assim como meu pai, mas a mãe tinha isso muito forte. Minha mãe investia nos meus sonhos, então, e investe. Qualquer que fosse a coisa, mãe, eu penso que eu tenho que ir para aquela direção. Assim, então vamos, porque se tu sente é porque tem que ir, né? E além dos meus pais, e sim, a família é o centro de todas as coisas, é de onde eu acredito que parte toda a condição, toda a sustentação, mas meus irmãos também. Porque o Juliano e o Júnior, eu fico temporona, tu entende? Então o Júnior tinha 10 anos a mais, eu tenho um irmão que é falecido que tinha 10 anos a mais, e o Juliano 8 anos a mais. Então eu nasci em um ambiente que disse, pode vir que a gente vai cuidar de ti. E os dois sempre me orientaram, sempre estiveram juntos, além de ter muito ciúme, era muito legal. Eu adorava aquela coisa de eles, não, peraí, deixa eu proteger, então eu me sentia assim, princesa. A princesa, sabe? Eles me fizeram sentir importante. Vanessa, em 2010, você trouxe aqui coach, né? Começou a empresa nova, né? Como foi trazer para Florianópolis um serviço novo e fazer as pessoas entenderem esse serviço? Eu penso que na época o que favoreceu mesmo foi que era novidade. No Brasil fazia 2, 3 anos que isso era algum assunto em São Paulo. Fora do Brasil já era mais comum, o que tinha sido a minha sorte, porque eu tinha aprendido a falar inglês. Então eu conseguia entender os meus mestres que não eram daqui. Então tinha muita coisa que eu já tinha lido, já tinha visto. E foi um desafio porque, como era um termo, e é um termo em inglês, até hoje eu falo assim, é difícil explicar esse negócio, né? Porque não é bem o treinador, é o cara ele é o cocheiro. Ele falou, cara, o caso é o seguinte, desde o começo eu tentei simplificar, porque de alguma forma a gente sempre quer alguém que seja a extensão da nossa família, por quem a gente tenha afeto, para caminhar com a gente a trilha de realizar aquilo que a gente sente que veio fazer. Então, trazer algo para cá que fosse diferente, era algo que tinha que ser a minha cara, algo que tivesse que ser parte da história que eu já vivia,
Quando eu vejo a empresa que abriu em 2010, eu falo, nossa, mas se eu botar 1983, que foi quando eu nasci, talvez a empresa tenha começado lá, porque a vida inteira eu entendi assim. Tudo que for uma angústia, uma dificuldade, uma ausência de recurso, é tudo uma questão de planejamento. É tudo uma questão de executar, avaliar, buscar ajuda, reconhecer as limitações, mas jamais deixar de fazer, jamais desistir. Tem que seguir. Eu falei, nossa, existe um negócio que faz isso? Desde 1983 eu faço isso, mas agora eu vou pegar uma certificação. Eu vi, Vanessa, que a gente perguntou para você em relação a um local que você gosta muito aqui em Florianópolis e escolheu aqui o Morro das Pedras. Eu vejo que a espiritualidade na tua vida, como no teu trabalho, é muito importante. Como é que interfere de alguma coisa ou se conecta de alguma forma? Obrigada por me trazer o Morro das Pedras, primeira coisa. Esse é o meu lugar sagrado na Terra, porque quando eu venho para cá, eu entendo o tamanho de Deus, porque existe uma violência nesse mar. Existe algo que, quando bate na pedra, ou o quanto ele é grosso esse mar, que fala, olha, tu tens a quem recorrer de força infinitamente maior. Então, te deita nesses braços, Vanessa, porque eu sou enorme. E eu lembro que eu perdi um bebê, foi a minha segunda gestação. E aí eu tive uma visão da Nossa Senhora na hora em que eu fui fazer a minha meditação para rezar aqui. Eu estava em casa, e aí quando eu rezo, algumas das vezes eu venho até aqui mentalmente. E ela apareceu de costas para mim. Eu disse, não vira, que eu tô morrendo de medo. Mas era uma força extraordinária, assim. Uma coisa, sério, uma força de mãe de Deus mesmo. E ali eu sabia que eu ia passar uma coisa difícil, eu sabia que estava próximo de eu perder o neném. E que ela tinha ido ali para me dar o estado de graça, me dar a mão dela, né? Então esse lugar, ele me faz lembrar de que, mesmo que a gente venha executar uma grande missão na Terra, mesmo que tu tenhas todos os dons, todos os talentos, Deus nos escolheu para o exército dele. Nós pertencemos ao lado do bem. E há um lugar onde a gente se conecta para reenergizar a nossa bateria, colocar o nosso olhar de novo para cima na grandeza dele, para que cada palavra que a gente diga seja iluminada, para que quem venha a ver o que a gente está gravando hoje se sinta encostado o suficiente pela energia dessa luz. Como eu venho dizendo, a vela às vezes está apagada, mas pega um pouquinho do nosso fogo, o nosso fogo não apaga por isso, a gente multiplica. E essa é a função desse programa, essa é a função da nossa vida aqui, né? Então eu não consigo ver a vida sem esse grande berço de Deus, e aqui é o meu lugar de conversar com Ele e com a Nossa Senhora, que não me mostrou a face e eu entendi por quê. Porque Deus tem muitas faces, nega. Então, quando tu faz esse trabalho, quando a Tati tem essa empresa, quando nós temos uma equipe com mulheres e pessoas iluminadas, é Deus encontrando uma face para levar a gente no rumo da nossa missão. Então, obrigada por me fazer sentir a energia de Deus aqui nesse lugar e por através do programa de vocês também. Oh. Vanessa chegando aqui nesse lugar fantástico. Que lugar, que energia gostosa daqui. Mas eu já vou começar aqui na Casa Tobias te fazendo uma pergunta. O que é Life Coaching? Essa pergunta é muito boa. Muito boa mesmo. Mas sabe que Casa Tobias foi uma descoberta que a nossa família fez e tem a ver com o que significa Life Coaching na nossa metodologia, que explica bem tudo isso. Uau! Mas já agora, eu com quase 40, meu irmão com quase 50, o Juliano, a gente descobriu que o nosso avô tinha um comércio lá em São Gonçalo do Sapucaí, há muitos anos, que chamava-se Casa Tobias. E a gente não sabia, meu pai nunca nem tinha comentado. E quando essa ideia do nome veio, a gente se arrepiou. Life Coaching, na metodologia tradicional, é tudo aquilo que te ajuda a olhar para frente, né? Só que o olhar para frente e planejar os passos desse momento que a gente está vivendo aqui para o futuro, na nossa compreensão, tem muita relação com conhecer a Casa Tobias de São Gonçalo. Porque muitas coisas que a gente já viveu, muitos tabus, muitas histórias, muitas vitórias justificam quem a gente é. E aí os talentos que a gente tem, especialmente na grande primeira fase da vida, dão suporte para a gente encontrar força para lidar com coisas que não são nossos talentos, para que se transformem por ferramentas,
treino, esforço, dedicação, numa preparação para a nova grande fase da vida, em que a Casa Tobias vai ser uma versão nova, beta disso. Então, Life Coaching sempre vai ser, tudo que é coaching, sempre vai ser um processo instrumental. Sempre vai ter técnica para a gente organizar a quantidade de conhecimento que a gente tem. Agora eu fiquei curiosa, como é que na prática você coloca essa metodologia? Por exemplo, se eu quisesse, eu percebi que, por exemplo, assim, o processo de coach, muita gente usa para o lado profissional, para o atlético, mas quando fala em life, vida, é algo mais profundo, né? Se fosse comigo, como é que seria? Gosto. Então, quando a gente fala de life, de fato a gente fala de conseguir o melhor de todas as áreas. Muitas vezes tu vai pegar de empréstimo, por exemplo, se tu és feliz na tua vida profissional, tu provavelmente tem comportamentos, tu convive com pessoas que te incentivam a ter pensamentos melhores e ações mais concretas. E isso poderia se reproduzir para todas as áreas da vida. Então, em Life, tu vais ter ferramentas como, por exemplo, a Roda da Vida, que é a primeira ferramenta diagnóstica. É um retrato de antes e depois de casa, de hobbies, de família, de espiritualidade, de equilíbrio emocional, de autodesenvolvimento, de contribuição social. Então, quando a gente fala assim, vamos falar da vida, isso também envolve uma das áreas de trabalho e carreira, mas os instrumentos permitem que a gente observe que uma área está conectada com a outra. E se eventualmente eu cuido da minha saúde, isso vai impactar nas minhas finanças. E se eu invisto nas minhas finanças, um olhar, com certeza isso vai impactar no relacionamento amoroso. Então, olhando de cima todas as áreas da vida e avaliando como é que ela está hoje, a gente vai pegar de empréstimo a energia das áreas que já funcionam. Então, as ferramentas elas vão te permitir isso. Vanessa, quer dizer que tenha a tua empresa, aí foi criado o Instituto Vanessa Tobias. Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem tudo a ver. Quando eu comecei, aliás, desde pequenininha, assim, eu sempre entendi duas coisas. Que para mudar o mundo a gente precisa de educação e de esporte. Porque o esporte, ele ensina a gente a frustração e a vitória. São duas coisas muito interessantes, além de trabalhar em equipe, etc. Né? E aí, em 2013, meu irmão mais velho faleceu. Quando eu abri a empresa em 2010, eu já tinha a meta de, além de ter o negócio, garantir que cada cliente que entrasse ali fosse adotar alguém para um processo de educação de esporte. Só que a minha visão era para abrir o instituto um pouco mais para frente. E aí, com o falecimento do Júnior, eu falei, nada a ver, antecipa esse negócio, que o que importa mesmo é a tua contribuição no mundo. Aí a gente abriu o instituto, que usa os mesmos produtos que nós temos dentro da empresa, dentro de escolas públicas ou particulares, para que os alunos possam, com professores junto, com os pais juntos, são todos convidados, fazerem o seu planejamento de vida. Para que esse seja um assunto importante desde a adolescência. A adaptação do método, meu sonho é ainda chegar em idades menores, mas hoje, 7º ano e segundo grau, a gente oferece os mesmos instrumentos, a mesma coisa. Esse ano, a gente vai lançar a plataforma online do Instituto. Então, qualquer pessoa que tenha uma escola, que dirija uma escola pública ou particular, vai poder acessar todo o conteúdo gratuitamente. Eu fico pensando agora, Vanessa, tem mais ou menos umas 3 viagens por mês, tem um filho de 1 ano, tem de 4 anos, tem marido, instituto. Como é que você faz esse equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal? É que não é que tem um equilíbrio. Eu penso que o que traz pra gente mais estabilidade é justamente o movimento, né? Então, quando eu estou me movimentando, eu procuro aproveitar as oportunidades para recarregar a bateria. Por exemplo, viajar, vou recarregar minhas baterias já que eu posso dormir Boa! uma noite inteira, o que não acontece quando eu estou em casa. E também tem algo que é a retaguarda, que é o Ricardo e a equipe. Porque é como um grande tabuleiro de xadrez, tu tem que ter as peças cumprindo cada um muito bem a sua tarefa e um protegendo o outro. Então, sem o Ricardo, eu penso que seria impossível eu ter essa tranquilidade, essa segurança para poder viajar e até me dar uma noite de descanso quando eu viajo e tenho a oportunidade de fazer isso. Mas eu não atribuo o equilíbrio à minha responsabilidade, mas sim o movimento. Porque no movimento, se tu estiver rápido demais, tu vai trombar. Mas se tu estiver testando quanto tu dá conta, tu vai encontrar um ritmo do teu próprio fluxo natural. Vanessa, acho que nesse momento, nesse exato momento agora,
Alguém deve estar desistindo da vida, desistindo dos sonhos, que a gente sabe que tem horas a gente passa por isso. Se você pudesse falar com essa pessoa ao vivo, o que você falaria para ela? A primeira coisa, eu agradeceria por acreditar que eu posso dar algum conselho ou um pouquinho de energia para essa pessoa. Mas se os pais dessa pessoa estiverem vivos, eu sempre peço para conversar com os pais. Eu gosto de chamar de entrevista curiosa a conversa com os nossos pais quando nós estamos em crise, porque a gente sabe muito pouco sobre eles. Então, eles sabem mais coisas do que a gente imagina. Pessoas de cabelos brancos têm mais história e eles podem ajudar. Eles têm sabedoria. Qualquer que seja o nosso amigo, um padre, um conselheiro, quem já tenha vivência, conversa com essa pessoa e pede uma palavra. Fala assim, me diz uma palavra, me fala alguma coisa que... né? Porque, de repente, por através daquele momento, Deus vai encontrar uma boca para falar, sabe? Mas em não tendo isso, não deixa de rezar, porque a oração ela é um mantra. Eu sempre digo que a gente tem que rezar para Maria, porque Maria é a mãe de Jesus, né? Então, mãe a gente sabe o que é, o poder da coisa. Então eu falo, cara, reza para Maria, porque ela é acolhimento, ela é mãe terra, sabe? Tem muita força na existência dessa energia que a gente atribui a um ser espiritual, né? Eu falo, Maria, olha só, não sei nem se eu tenho relacionamento contigo, não tenho essa intimidade, não precisa ter, não é isso que eu tô falando, entende? Meu papo com Jesus de vez em quando é isso. Eu falo, Jesus, eu não tenho toda intimidade, vamos bater um papo hoje, deixa eu criar esse cafezinho contigo. Porque esse universo em que a gente procura por identificação pode se encontrar por através da nossa espiritualidade primeiro, né? E outra coisa, para finalizar, é assim, a gente tomar muito cuidado para não querer coisas que pertencem à vida dos outros, porque a comparação tem nos causado muita dor. Então, esses tempos eu cheguei pro meu pai e falei, pai, meu mercado tá esquisito, eu não consigo me identificar com nada. Eu não conseguia mais achar graça nas estratégias do meu universo. E ele falou, tu tens que fazer como tu sempre fizesse. Olha eu conversando com meu pai, tá vendo? Vá pela lateral, vá pela linha lateral. Eu falei, mas o que é isso? Ele disse, tu sempre entendeu que tu és única e diferente. Saiba que a solidão é um passo normal da evolução. Não acha que estar sozinho agora significa uma coisa ruim. É o contrário. Finalmente tu tá se encontrando com a tua unicidade, com ser tão exclusiva no universo. A solidão faz parte, Vanessa. Vá pela linha lateral, continua, seja diferente de todo mundo. Então, calma, entende? Porque chegou num ponto de evolução tão grande que tá se sentindo sozinho. Opa, coisa boa. Significa que tu tá descobrindo finalmente que tu é diferente de todo mundo. Chegou aquele momento que eu adoro, eu já fico curiosa para saber, porque eu pergunto para todas essas mulheres. Agora, da Vanessa Tobias, qual é a cena da sua vida? Ai, nega, acho que não vou te surpreender. Olha, antes de vir para cá, eu tive uma cena da minha vida que se repete quase todos os dias. Eu junto com meu marido, meus filhos e o dog, nós juntos. Eu achava que o amor era algo que acontecia como um sequestro do coração, entende? Era alguma coisa que, de repente, me marcava para sempre, uma cena específica. E uma vez eu perguntei para um mestre meu como é que ele tinha se apaixonado, como é que ele tinha descoberto que a mulher da vida dele era a esposa. E ele disse, eu não descobri isso, não foi uma coisa que aconteceu só uma vez, é uma coisa que acontece todos os dias. E a época eu estava solteira, eu falei, ixi, que desafio, quer dizer que todo dia eu vou gostar de alguém, né? E... talvez a minha resposta seja diferente e não tão assim, uau, mas eu tenho todos os dias a cena da minha vida, porque eu sonhei muito em amar alguém, em ser amada, em reciprocidade e em construir uma família com harmonia. Então eu agradeço, eu falo, cheguei lá, é a cena da minha vida, todos os dias. Não tem nada maior do que aquilo ali, não tem nada melhor do que aquilo ali. É a benção mais gigantesca que alguém pode ter na vida, então certamente a cena da minha vida somos nós juntos. Eu descobri uma Vanessa que eu não conhecia e eu acho assim que foi uma conexão. Se você me permitir, eu quero ficar na tua vida também, tá? Combinado. Muito obrigada. Foi lindo mesmo. Obrigada. Muito obrigada a ti e a todos daqui. Que emoção! Chegamos ao fim da primeira temporada da série Mulheres em Cena. Eu me emocionei muito com todas essas mulheres. Você fique ligado, reprisa, vê de novo os episódios que vocês já assistiram, porque em breve, segunda temporada vai estar no ar. Um beijo!